Querida igreja, abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Você que está em casa por alguma razão muito grave e participa pela internet, eu convido você também a pegar a sua Bíblia, porque hoje eu vou tratar de um assunto e vou convidar você a conferir algumas passagens da Bíblia. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Acompanhe, assentado como você está. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu no amado, gratuitamente, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual também fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Eu vou pedir aos diáconos, não deixa ninguém sair, meu irmão. Prepare uma corda, um laço, amarrar no banco aí, não deixar ninguém sair. Você que está na internet, cuidado para a conexão não cair, antes de você ouvir direitinho tudo que eu tenho para falar. Irmãos, este assunto é um assunto altamente polêmico, de muitas disputas doutrinárias, teológicas, controvérsias. Razão porque a igreja resolveu e decidiu silenciar, até se acomodar e tratar desse assunto, mais particularmente numa classe da escola bíblica, em que possa tratar da matéria com as pessoas mais amadurecidas, que possam ouvir, entender ou concordar. Mas para mim, o que sobe ou desce ao meu coração é de que, sendo isto uma verdade bíblica e clara,
deve ser uma matéria de conhecimento, de entendimento e de proclamação da Escritura. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Toda. E assim como o apóstolo Paulo disse às igrejas, que não sonegou a ela nenhum bem daquilo que era a vontade expressa do Senhor. É claro que a igreja de Corinto, uma igreja imatura espiritualmente, ele reservou para si, por um tempo, naturalmente, alguns assuntos doutrinários, porque eles ainda eram crianças em Cristo. Quero lhes falar sobre a eleição. Não é a eleição para presidente, não. Sobre a eleição para a salvação. Um assunto bíblico. Claro nas Escrituras. Não apenas em um texto, mas em muitos textos. E teologicamente, uma matéria que percorre toda a Bíblia. Há um pastor, colega, amigo, que já pregou nessa igreja, ele é que costuma dizer, do jeito dele, ele diz assim: irmão, eu não entendo por que é que alguém pergunta assim, essa matéria está na Bíblia? E quando alguém diz assim, está em um versículo. Sim, se está em um versículo, está na Bíblia. É o que importa, está na Bíblia. Mas esta matéria está em toda a Escritura, teologicamente e textualmente, assim, em várias passagens específicas. O que ocorre, em primeiro lugar, é que há uma ignorância generalizada a respeito das Escrituras. Eu afirmo isso sem medo de ser profano, precipitado, não. Muitos desconhecem a Bíblia. Nunca leram a Bíblia inteira, muito menos pararam para meditar nela e estudar mesmo a Bíblia, como merece e precisa ser estudada, anotando, pesquisando, confrontando textos com textos, consultando outros livros, a opinião de teólogos sobre essa ou aquela matéria, ou mesmo adquirindo uma Bíblia de estudos para conferir as anotações que são feitas ali. São muito poucos aqueles que hoje se dedicam ao estudo da palavra de Deus. Há uma ignorância a respeito das Escrituras. Muitos, posso afirmar aqui, abrem a Bíblia aqui na igreja, nos textos que são indicados pela liturgia da igreja, ou em casa lê um salmo, até mesmo aqueles salmos preferidos, selecionados, desconhecem completamente alguns livros da Escritura que nunca abriram, nunca leram, senão quando um liturgo ou um pregador indica e faz aquela leitura. Do contrário, completamente ignorantes. Se eu tivesse um tempo agora, eu faria alguns testes aqui, com algumas perguntas para revelar o que estou aqui afirmando. Há uma ignorância com respeito às Escrituras. Eu fiquei, de certa forma, chocado, faz alguns anos, alguns irmãos que eu julgava serem experientes, experimentados, firmes,
até no conhecimento bíblico, professores de escola dominical. E depois, numa conversa, eu comecei a ver, eu fui propondo algumas conversas mais aprofundadas na Escritura e fiquei muito surpreso que eles não sabiam nem coisas rasas, muito menos as mais aprofundadas, por falta de conhecimento das Escrituras, ignorância. Segunda coisa que gera essa polêmica é que há uma confusão acerca da matéria específica, que é chamado de predestinação. Uma confusão ligada mais ao nosso emocional do que ao conhecimento. Para nós, é estranho pensar, até mesmo pensar, na ideia de uma pessoa como nós, gente humana, vizinhos nossos, parentes nossos, irem para o inferno. É uma ideia que a nossa mente rejeita, por ser dramática, aterradora. Pensar que vai haver um lugar onde Deus vai congregar, reunir os salvos, em um lugar onde vão pessoas, assim como nós, famílias, que vão arder, queimar eternamente no fogo do inferno, a nossa mente e o nosso coração rejeitam isso. Mas não somos nós quem afirmamos isso, ou não somos nós que propomos isso. Só para dar um exemplo bíblico para você. O Senhor Jesus foi quem disse que naquele grande dia, julgamento, Ele mesmo dirá a uns: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. E Ele mesmo dirá a um outro grupo de pessoas que nós não sabemos quem são. Ele sabe. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Ele mesmo disse isso. Não sabemos quantos, nem quem são, mas haverá essas duas categorias. Queiramos ou não, entendamos ou não. E aí entra o terceiro ponto que quero destacar dessa estranheza, dessa doutrina teológica e bíblica, que é o fato de não entendermos a mente de Deus e como isso se processa. Irmãos queridos, não é só essa doutrina que nós não entendemos. Não é só esse ponto da teologia que nós não alcançamos. Aliás, todo o plano da salvação nos é maravilhoso demais. Nós não entendemos também. Não podemos alcançar algo que é eterno. Seja aquilo que julgamos ser algo bom que nos alcançou, ou aquilo que a nossa mente e o nosso coração rejeitam. Como é que a gente pode entender eternidade se a nossa mente só conhece aquilo que é limitado e que se nos apresentam à vista? Como é que nós podemos entender na natureza de Deus a Trindade? Um ser que ao mesmo tempo é uma pessoa só
e ao mesmo tempo são três pessoas distintas. Nós não entendemos isso, não temos como entender. A nossa mente navega numa dimensão que não nos permite entender isso. Como não entendemos as duas naturezas de Cristo, em que Ele, ao mesmo tempo, é totalmente Deus e perfeitamente homem. Nós aceitamos pela fé, por estar claramente exposto na palavra de Deus, mas nós não entendemos. Nós aceitamos e declaramos e publicamos e pregamos sobre o nascimento virginal de Cristo. Aceitamos pela fé, mas não entendemos, porque não há registro humano, não há como. É estranho a nossa compreensão. Está além do que podemos entender. Nós aceitamos porque está na palavra de Deus claramente. E eu poderia falar e dar exemplos do que é estranho, do que é inaceitável, do que é misterioso, do que é extraordinário na Bíblia, e a gente teria que então vasculhar toda a Escritura, porque a salvação do homem é algo que nós não entendemos. O novo nascimento é algo que não vai à nossa mente, nem chega ao nosso coração de uma forma racional, explicável. É uma obra misteriosa que acontece no ser humano, na essência do ser humano, transformando-o de uma criatura para uma outra criação. Não temos como entender isso. Aceitamos pela fé, que é assim, porque assim está na palavra de Deus. Da mesma forma, a eleição, nós aceitamos pela fé, mesmo sem entender, porque o que a Escritura diz é que ninguém jamais conheceu a mente do nosso Senhor. Ninguém. Ninguém foi o seu conselheiro. Ninguém deu primeiramente a Ele para que depois viesse a ser restituído. Ninguém, porque os pensamentos do Senhor são mais elevados do que os nossos pensamentos. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor, os seus caminhos e os nossos caminhos. Não entendemos, não temos como entender. E muitas coisas nós não fomos chamados para entender, e sim para receber e acolher pela fé, somente. Mesmo sem entender, mesmo sendo impossível de acontecer, nós cremos nisso. Nunca vimos Jesus, mas nós o vemos pela fé. Nunca o tocamos, mas Ele está conosco, pela fé nós o sentimos. Temos certeza da salvação, milênios depois disso ter tudo acontecido, de Deus ter proclamado na Escritura, eu leio, não vi, mas creio. Eu não entendo a eleição. Não tenho como entender. Porque isso aconteceu, primeiramente, na mente de Deus. Segundo, isso aconteceu antes mesmo da fundação do mundo. O salmista escreveu no Salmo 139, inspirado pelo Espírito Santo. A gente lê, acha bonito, declama, mesmo sem entender. Porque a eternidade, para mim, é uma eternidade que dura 47 anos. É o meu tempo de vida, eu não conheço além disso. Mas o salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus passos. A palavra nem me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado, não o posso atingir. Ele também tinha essa consciência. Para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei do teu espírito? Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali também estará a tua mão. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá a tua destra me susterá. E se eu disser, as trevas me encobrirão, até mesmo as próprias trevas não te serão escuras. A luz e as trevas para ti são a mesma coisa. E aí ele fala, dizendo que tu me viste a substância ainda informe. Tu me teceste no seio de minha mãe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Nós não entendemos isso. Ninguém pode dizer que entende. Não há teólogo que possa escrever declarando que entende como essas coisas se processam. Sabe por quê? Porque Deus revelou a Jó que ninguém tinha como discernir essas coisas. Ele disse, Jó, abra a sua boca e diga para mim se você entende essas coisas. Onde é que você estava quando eu tracei os limites da terra? Com um cordel de medir, eu fiz toda a circunferência da terra. E eu disse ao mar, daqui você não passa. E saiu descrevendo a Jó a grandeza de Deus, o poder de Deus em todas as coisas, antes que os homens existissem. E ao final de tudo, Jó disse, eu ponho a mão na minha boca e me calo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele foi impactado com uma grandeza imperceptível, imensurável, intangível, incapaz de ser capturada pela lógica humana, pelo limite da mente humana. Então, diante de toda essa estranheza, um assunto como predestinação, como eleição, é estranho, é dolorido à mente humana. Mas o que a Escritura nos afirma é que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. O que a Escritura afirma, e nós não podemos ter dúvida disso, mesmo sem entender, é que Deus tem um projeto, Ele tem um processo de antes da fundação do mundo até a concretização desse processo, desse projeto, e ninguém pode mudar o seu plano. Onde é que eu posso afirmar isso na Escritura? Vários lugares. Vou citar um e depois passar para adiante. Jó, depois de impactado pela grandeza das revelações, no capítulo 42, ele abriu a boca impactado e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Queridos, a eleição de Deus não se dá agora, em 2010. Ninguém que é chamado e atende ao apelo e vai para Deus, acontece agora. Eu disse, faz alguns meses, eu estive numa igreja, reverendo, e preguei, e depois da pregação o pastor da igreja assumiu o púlpito e fez um apelo para a salvação. Fez apelo também para a reconciliação, vários motivos, mas também para a salvação. E vieram várias pessoas à frente. E então ele, orando, disse assim, Senhor, nós queremos agradecer por isso, por aquilo, e queremos agradecer porque hoje o Senhor escreveu estas pessoas no livro da vida, louvado seja o teu nome, e a igreja disse amém. Mas essa não é a verdade bíblica. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos que voltaram alegres, depois de uma campanha missionária, e voltaram dizendo que os demônios se submetiam a eles. Colocavam as mãos, enfermos eram curados. Voltaram achando que eram todos muito poderosos. E Jesus disse para eles,
Não fiquem alegres porque os demônios se submetem. Fiquem alegres porque os seus nomes estão inscritos no livro da vida. Não vai sendo escrito na história. Nós já fomos escolhidos. Deus já tem o número dos seus eleitos. Não sabemos quantos nem quem são, mas Deus tem o número daqueles que lhe pertencem. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isso não nos é estranho. Está claro na Escritura, em muitos lugares. É que é estranho para nós, então nós rejeitamos. E não podemos fazer isso, mesmo sem entender. Toda a nossa caminhada de fé é sem entender mesmo. Aceitamos pela fé na palavra de Deus. Querem um exemplo? Sabe o que foi que Jesus disse? Jesus disse que ninguém vem a Ele se o Pai não o enviar. Evangelho de João, capítulo 5. Ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Não é uma vontade humana. Não é uma conclusão lógica que alguém chega, de que precisa de Deus, de que quer ir para Deus, de que entendeu que Deus é o Salvador. Sabemos que não é assim. A Escritura nos diz em João capítulo 16, também no capítulo 14, que a salvação é uma obra misteriosa do Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem convence. Então não é o homem, não é uma ação humana que acontece agora porque alguém entendeu de repente que essa é a obra de Deus. Não é assim. É Deus quem faz a sua obra. O apóstolo Paulo escreve às igrejas e diz: aquele que começou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Ele quem começa a boa obra. É Ele quem realiza essa obra de salvação. A obra é dele, é um plano eterno, louvado seja o seu nome. Não nos é estranho isso, está na Escritura. Sobejamente, é Deus que envia a Jesus aqueles que hão de ser salvos. Se você abrir a Escritura agora, vamos ver se você abre rápido. Vamos ver? Rápido. Abriu? Sim, eu pedi para você abrir, agora que eu vou dizer onde é. Atos capítulo 13, verso 48. Atos 13, verso 48. Veja se não é verdade o que afirmo. Diz assim, no verso 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram nele todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A fé salvadora não é obra humana. A fé salvadora vem de Deus. Onde é que a gente pode ler e afirmar isso claramente, sem dúvida alguma? Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie, diz a palavra do Senhor. É Deus quem opera o querer e o realizar todas as coisas. A salvação vem de cima, porque em Efésios capítulo 5 está dito que o homem está morto espiritualmente. Morto espiritualmente nos seus delitos e pecados. Mas Deus vem ressuscitá-lo, chamar para si. Mortos não reagem. Mortos não têm ideias. Mortos não têm vontade. Só se Deus ressuscitar. É uma obra dele. E é Deus quem decide, e não nós. Então esse texto que eu tomei como base de Efésios,
diz que louvado seja o nosso Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para a adoção de filhos. Não foi para outra coisa. Fomos predestinados para sermos filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Nem todos são filhos. Filhos são aqueles que são acolhidos pelo Pai, adotados pelo Pai. Onde é que está isso na Escritura? João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Que é diferente de ser criatura. Filho é aquele que recebe a adoção do Pai. E quem é que faz isso? É o próprio Pai, como o texto que eu acabei de ler. Querem um outro exemplo bíblico do que estou falando? Abra comigo rapidamente. Abriu? Sim. João capítulo 10. João capítulo 10. Jesus fala sobre o bom pastor, que é ele. E é uma mensagem maravilhosa. Do verso 19 ao verso 21, os judeus começam a discutir e confrontar, sem aceitar a palavra de Jesus. Agora vejam, verso 24 em diante, que eu vou ler. Vejam, rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram, dizendo: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Verso 25, respondeu-lhes Jesus: já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Veja quem é que dá a vida eterna. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Quando chegamos ao Apocalipse, não precisa abrir, texto muito conhecido, capítulo 3, verso 20. Encontramos o Senhor Jesus dizendo à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. E aqueles que são arminianistas, ou que creem que a salvação é uma escolha humana, e que não é Deus quem decide essas coisas, não é Deus quem escolhe a pessoa para a salvação, então dizem que está claro aqui, Deus está do lado de fora, batendo a porta, e que cabe ao homem abrir a porta ou não. É uma escolha humana abrir a porta para Deus, dizem os arminianistas. Mas a teologia que circunda, engloba toda a Bíblia, não ensina assim. E não é isso que o texto está dizendo. Jesus, com uma sacolinha, mendigando a atenção humana. Por favor, eu estou à porta batendo. Se quiser abrir, eu estou aqui do lado de fora. Faça um favor de abrir para que eu entre. E a pessoa então decide, escolhe. Não é assim, não é isso que o texto está dizendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Antes de abrir a porta, tenho ouvir a voz. O ouvir a voz é a senha. Acabei de ler em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Jamais ouvirão o estranho. Toda ovelha de Jesus ouvirá a sua voz. Todos os eleitos ouvirão a voz do Senhor. Todos. Porque Jesus, orando e falando com o Pai,
na sua famosa oração sacerdotal, ele disse: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum se perdeu. Louvado seja Deus, irmãos. Deus não é apanhado de surpresa. Ele não está escrevendo a história, está escrita. Ele conhece o princípio e o fim. Por isso revelou aos seus servos. Revelou o Apocalipse. João já viu o número dos eleitos, que era milhões e milhões, milhares de milhares, um número para os homens sem conta. Mas Deus conhece aqueles que lhe pertencem, diz a Escritura. E nós somos propriedade exclusiva dele. Segundo aspecto geral que quero partilhar com você, é que numa visita que eu fiz, uma pessoa, um irmão, me confrontou assim, achando que eu não podia falar isso na igreja, porque ia confundir as pessoas, dizendo que a pessoa podia perder a salvação. E eu disse: olha, eu não aceito isso, porque isso não está na Escritura. E eu nem é muito meu feitio, assim, me descontrolar, e quase que eu me descontrolo, porque isso é tão claro para mim. Não é um versículo apenas, é o contexto geral da Escritura que me afirma isso. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Jesus disse: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Quer um outro versículo? Romanos capítulo 8, não precisa abrir, pode somente anotar. Quando o apóstolo Paulo teologicamente define todo o plano da salvação em frases apenas. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, é melhor ler. Melhor ler porque tem gente na internet que está acompanhando sem a Bíblia. Olha o que é que ele diz aqui, capítulo 8, versos 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, antes da eternidade, antes de nascermos, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam a sequência. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Completou a obra. Começou e glorificou. Nenhum se perdeu. É uma heresia dizer e afirmar e achar que a pessoa conhece a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo e depois cai. Se alguém andou na igreja, foi até mesmo batizado, caiu e não voltou, é porque nunca foi convertido. Nunca se entregou a Cristo, embora tenha andado na igreja. Porque aqueles que pertencem a Cristo são propriedade exclusiva de Deus, que os predestinou, os chamou para si mesmo. Ninguém pode arrebatar da mão do Senhor. Ninguém. E para finalizar, eu falaria sobre isso 2 horas sem parar. Para finalizar, o texto que tomei como base também fala de todo o processo e fecha com um zipecler. Inventei agora aqui. Fecha com chave de ouro. Efésios 1, versos 12 a 14, fala de todo o processo iniciado e fechado. Vejam. Vou ler o 11 também. Nele, digo, no qual fomos feitos também herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Agora vejam o processo inteiro.
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, que é a senha, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, ouviu, creu, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ouviu, creu, foi selado. O qual, o Espírito Santo, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança. Até quando, irmãos? Até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que conversa é essa de que alguém então escolhe se perder, cair da graça? É obra de Deus, que faz todo o processo. Ele escolhe, elege segundo o seu propósito. É um critério dele, é uma economia de Deus, querendo, não, entendendo eu ou não, é Bíblia, é a palavra de Deus, como tantas e tantas outras coisas também não entendemos, mas nós descansamos nisso. E finalizo usando a seguinte ideia: aqueles que não aceitam a predestinação, a eleição de Deus como uma doutrina bíblica, inclusive nos acusam, dizendo que é uma doutrina do diabo. Porque dizem que, crendo na soberania de Deus e na eleição, na predestinação, então para que pregar? Isso acomoda a igreja a pregar o evangelho. Ouça e olhe na minha direção. Isso não é verdade. A doutrina da predestinação ou da eleição nos conclama a pregação. Nos responsabiliza, porque nós sabemos que é através da pregação do evangelho que aqueles que são de Deus ouvirão a voz de Deus. Primeira carta de João às igrejas da dispersão. Ele disse: quem é de Deus ouve a voz de Deus. A doutrina da eleição me remete a um Deus soberano, a quem eu devo adorar, me submeter sempre à sua vontade. Me remete também a uma adoração plena. E me remete também à evangelização, porque é o método de Deus para trazer aqueles que lhe pertencem. Que Deus abençoe a sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus.